Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 24 a 27, apenas alguns versículos. Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Uma pesquisa bem objetiva e, de certa forma, até superficial, a construção segura de uma casa, concebida por aqueles que são especialistas, entre eles os arquitetos, os engenheiros, ela precisa ter algumas coisas básicas. Nós até enxergamos na nossa realidade social casas sendo construídas aos montes, umas sobre as outras, mas uma casa, para produzir segurança, para dar segurança, ela precisa obedecer a algumas regras e alguns detalhes interessantes. O primeiro deles é o levantamento topográfico. Você precisa saber se o seu terreno é suficiente para resistir à construção de uma casa. É necessário saber sobre declive, inclive, se esse terreno é um terreno que tem muitas rochas, se esse terreno tem menos rocha, especialmente para que a construção se acomode de modo adequado. Por onde nós fazemos as nossas colunas, as nossas bases, e se são mais fortes ali, menos fortes aqui, assim por diante. Outro detalhe fundamental é a sondagem do solo, especialmente se moramos em regiões muito úmidas. É preciso saber até que ponto o solo aguenta, se nós estamos próximos ao lençol freático, se existe água logo aqui, ou se debaixo daquela casa existe rocha ou coisa do tipo. Depois disso, nós precisamos de um projeto estrutural. É importante isso, porque é esse projeto estrutural que vai dar sustentação daquela construção. Sem um projeto bem elaborado de estrutura, a casa corre sérios riscos. E nós precisamos também de um projeto de instalações. Podemos apenas mencionar aqui a parte elétrica, a parte hidráulica, ainda que pareça algo de menos importância, de menos consequência sobre a solidez de uma construção, mas eles são fundamentais, são essenciais. E para fechar esta boa construção, você precisa também usar materiais de qualidade. Isso é para construir uma casa. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Só que na visão de Cristo, essa casa é a sua própria vida, é a minha vida, é a sua história, é a minha história. E é bem verdade que casa representa para nós muito mais do que uma mera construção. E é bem verdade que a vida representa para você bem mais do que viver os dias. Vida é muito mais do que nós imaginamos. Esta parábola do construtor sensato, prudente ou insensato ou imprudente, era um recurso usado por Jesus que trazia ilustrações, dava ilustrações aos seus ouvintes, de forma que eles compreendiam o significado daquela mensagem, daquela pregação. Esta parábola faz parte do último pedaço do Sermão do Monte, quando Jesus proferiu diversas mensagens. E estes princípios elaborados no Sermão do Monte é que deveriam inspirar, dirigir a vida cristã. Em muitas das parábolas, Jesus trata de valores, de princípios morais, alguma coisa relacionada à nossa natureza ética, vários ensinamentos. E de uma maneira muito específica, Jesus aqui nessa palavra diz que a pessoa prudente, o sábio construtor, é aquele que pratica a palavra, é aquele que atende às normas de construção, é aquele que recebe
de um engenheiro ou o senhor da vida, aquilo que ele deve e aquilo que ele não deve fazer. E a pessoa que pratica a palavra de Deus, segundo Cristo, é aquela pessoa que edifica com solidez a sua vida, a sua casa. E ele usa a questão da rocha. Ele cava profundas valas e estabelece ali os seus alicerces. E eu quero pensar com o seu coração sobre o seguinte tema: casa na areia, a infeliz construção de uma vida. E ainda que a temática tenha uma perspectiva um tanto negativa, o objetivo é consolidar, é sensibilizar o seu e o meu coração sobre a necessidade que temos de construir muito bem a nossa vida, a nossa história, a nossa jornada. Eu vou dizer até algo além, muito mais importante do que construir simplesmente uma casa. Eu diria que até na construção de uma casa, ainda que você tenha prejuízos, é possível fazer alguns reparos. É possível reformar, é possível refazer os alicerces, remodelar o telhado, mas a vida não. Eu e você temos diante de Deus a oportunidade de construir a nossa vida sobre uma rocha, onde os benefícios são para aquele que a constrói, e não construir a sua vida numa areia, num chão completamente sem condições para você viver. Primeira coisa, casa na areia, a infeliz construção de uma vida. Isto porque esta edificação não tem o preparo necessário. É óbvio que a vida é a única experiência em que o preparo ocorre exatamente, simultaneamente, à experiência de vida. Se você faz um curso técnico, uma graduação, uma faculdade, você está se preparando para exercer uma profissão. A vida não nos dá a oportunidade de fazer um cursinho antes. Nós já entramos na vida e já vivenciamos esse preparo. E é o que Jesus nos ensina nessa palavra. Primeiro ele diz que alguém edificou a sua casa sobre a rocha. Depois, no segundo momento, depois de falar da tempestade, dos ventos, e essa casa permaneceu firme, ele cita no verso 16 que o homem sensato edificou a sua casa sobre areia. Nós temos, portanto, dois cenários. Um deles é a edificação sobre a rocha, enquanto o outro é a edificação sobre areia. A rocha traz o princípio de que esse homem constrói preparando-se muito bem para o que der e vier. A sua casa é uma casa sustentada, é uma casa sólida. Ele teve o preparo necessário, considerando a edificação de algo relevante, tendo em vista que a casa, o seu grande objetivo, era moradia, abrigo, aconchego, permanência e assim por diante. Um constrói sobre a areia, outro constrói sobre a rocha. Há um provérbio chinês que diz o seguinte: para você cortar uma árvore bem rápido, gaste o dobro do tempo afiando o machado. Ou seja, o mais importante não é necessariamente o corte da árvore, ainda que esse seja o seu grande objetivo, mas para tal você precisa estar com o machado bem afinado. Você vai gastar mais tempo afinando o seu machado do que cortando a árvore. Mas vamos ver o que esse texto nos ensina, com base no texto paralelo de Lucas, capítulo 6, verso 48. Diz o texto que um homem, ao construir sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a enchente, a inundação, a torrente, ela deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalá-la, porque ela estava bem construída. Diferente daquele que edifica a sua casa na areia, que não tem preparo, o homem que trabalha na rocha, trabalha de forma árdua. Cavar na rocha é sinal de trabalho, é sinal de persistência. É um serviço e uma estrutura que exige profundidade. Esse homem obedece a uma orientação e um propósito. Diz o texto que a sua casa foi bem construída, a sua vida foi bem construída porque ele cavou profundamente as valas nas rochas. O que está em questão é a necessidade de uma espiritualidade mais profunda e enraizada em Cristo, no Senhor. A semelhança do que faz um bom alicerce
na edificação de uma casa. O que se é e o que se faz hoje, no caso, praticar a palavra, construir a sua vida em Cristo, é a preparação do que nós seremos lá adiante. Eu construo hoje, prevendo que eu vou enfrentar dificuldades, tempestades, e a minha casa e a minha vida precisa estar preparada. Toda preparação requer mais tempo do que o próprio evento que teremos de enfrentar, neste caso, as tempestades. Você gasta muito mais tempo construindo uma casa, construindo a sua vida, do que gasta com o enfrentamento de tempestades. É mais ou menos assim, você estuda 95% do tempo para gastar 5% desse mesmo tempo para fazer uma prova. O preparo, nesse sentido, é mais importante do que a própria prova em si mesma. O preparo vem sempre antes do enfrentamento. Significa não economizar, não deixar de investir cuidados. A construção é determinada por uma qualidade que eu desejo. Essa qualidade me habilita a enfrentar os momentos difíceis, as tempestades, as enchentes, as inundações. O trabalho da necessária e verdadeira edificação não concorda com nenhum tipo de superficialidade. É alicerce profundo na rocha. Diz o texto que esse homem cavou profundas valas. Para edificar a minha vida em Deus, em Cristo, eu preciso me dedicar. É trabalhoso. Mas é muito melhor fazer assim, porque se porventura a tempestade surgir amanhã, a minha casa não cai. Pior é quem tem preguiça de investir na sua espiritualidade e acaba construindo a sua casa na areia. Casa na areia, a infeliz construção de uma vida. Isso porque esta edificação não tem o preparo necessário. Segundo, isso porque esta edificação não tem a segurança aconselhável. Diz a passagem, no verso 25, caiu a chuva, transbordaram os rios. Provavelmente esse homem construiu a sua casa bem próxima às margens de um rio. A região que Jesus se refere, mesmo fazendo uso numa parábola, era uma região muito seca, de muitas estiagens. Alguns rios chegavam a desaparecer. E talvez, desavisado, com preguiça, ele resolve construir a sua casa na areia, porque afinal de contas, ele não avistou nenhuma ameaça, nenhum rio. Mas de repente, com a enchente, brotam rios. E depois vieram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, e diz a passagem que uma delas cai, enquanto a outra permanece. A que permanece foi edificada sobre a rocha, e a outra que caiu foi edificada sobre a areia. E esta, diz o texto, desabou, sendo grande a sua ruína. Versos 25, 26 e 27. Quando eu era ainda criança, meu pai nos levou para o litoral capixaba para conhecer o mar. Eu tinha ali por volta de 9 anos, mais ou menos, e 8, 9, 10 anos no máximo. E meu pai não tinha muitos recursos, né? Não sei se você conhece a região lá de Vitória, né? A estação de trem, ela fica, na verdade, numa cidade ao lado de Vitória, e nós acabamos nos hospedando numa pensão muito simples por ali mesmo. Mas eu não consegui dormir à noite, porque quando nós chegamos na pensão, a parede da pensão era uma das pedras. O cidadão construiu o quarto exatamente na rocha, ele enfiou o telhado ali, e uma das paredes do quarto era uma pedra. E quem disse que eu conseguia dormir? Eu dizia para o meu pai assim, eu dormi aqui? Esse negócio vai cair em cima da gente. E não consegui dormir, nós tivemos que mudar de pensão, porque eu não consegui pregar os olhos. Já imaginou você dentro de uma casa que você não tem um mínimo de segurança? Eu vivi visitando muitas fazendas dos meus tios e avós, e quando as chuvas aconteciam nas fazendas, eram chuvas terríveis, barulhentas, muito fortes. As casas não tinham forro, e de vez em quando até caía chuva na gente. Não é? E algumas casas nem possuíam telhado de cerâmica, eram telhas de madeira.
E aquele negócio saculejava para lá, saculejava para cá, e eu a noite inteira com o zoião aberto. Não conseguia dormir. Ninguém consegue dormir numa casa sem segurança. A sua vida é a mesma coisa. A espiritualidade sem profundidade, ela desaba diante de qualquer tempestade. E o seu estado final é de ruína. Em outras palavras, quem se refugia atrás de uma espiritualidade mal solidificada, rasa, superficial, essa espiritualidade não é suficiente para oferecer o mínimo de segurança que o coração precisa. A sua vida só pode estar segura em Deus. Ninguém pode nos proporcionar maior segurança do que a rocha. Quando eu construo e edifico a minha vida na pessoa de Cristo, a areia é o tipo de terreno completamente inadequado. Quando aquilo que se constrói diz respeito à própria vida, é a inadequação espiritual. É não ter espiritualidade adequada para aquele tipo de enfrentamento. É a pessoa que não investe, porque construir na areia é muito fácil. O duro é ter que cavar na rocha. E esse inadequado em termos espirituais, ele vive desabando diante das tempestades e saboreando aquele final desgostoso, ruína. A sua casa caiu. É tipo de que ocorre na relação superficial com Deus. Ele vive à espera e sempre temeroso de um próximo acidente, de um próximo fracasso, de uma ruína. Quem constrói a casa na areia não se sente em paz, não se sente seguro, não se sente acolhido, não se sente à vontade dentro da sua estrutura de existência. Já a casa construída na rocha, em Cristo, é capaz de abrigar qualquer coração nos momentos mais difíceis, inclusive no meio das tempestades e provações. Tudo o que aconteceu com a primeira casa, aconteceu com a segunda. Elas tinham a mesma aparência, eram muito semelhantes. A única diferença estava escondida, os seus alicerces. O que construiu a casa sobre a rocha, permaneceu. É a vida em segurança. O que construiu sobre a areia, desapareceu. A casa na areia não tem a estrutura capaz de enfrentar nenhum tipo de chuva. Tem medo de enchentes. Se assombra com a força dos ventos. Ela sempre cai. É sempre trôpega, vacilante. Há uma necessidade natural no coração humano de segurança. E essa segurança, só uma vida realmente aprofundada em Cristo consegue obter. A casa construída, a vida espiritual, ela precisa garantir paz, sossego para aquele que nela se refugia. Imagine você viver dentro de uma casa sacolejada por ventos e tempestades. Um dado momento da minha vida, nós fomos também para o litoral capixaba, e a nossa família alugou lá uma casa, e lá tinha uma tempestade que é semelhante às tempestades que acontecem aqui em Santos, né? E os ventos sempre vêm na mesma direção, mas eu nunca tinha visto uma tempestade daquele tipo. Era tão forte a tempestade, a casa que nós estávamos abrigados, ela ficava assim a 30 metros da praia, né? 30 metros do mar, era na areia mesmo. E a chuva vinha com tal força, e nós tivemos que colocar plástico nas janelas para a água não entrar. E nem os plásticos resistiram. Nós passamos a noite toda, 11, 12 pessoas dentro de casa, acordados, porque a água entrava por todas as janelas e por toda a fresta de telhado. Uma casa que não dava o mínimo de segurança para a gente descansar e dormir. Sem segurança, há sempre timidez ou intimidação. Nós convivemos com aquele sentimento de que sempre existe uma ameaça. Há sempre um poder suficiente que nos impede de dormir, de descansar ou de caminhar. O chão que essas pessoas pisam é o chão das incertezas. Mas o que vem a ser esta segurança em Cristo é estar muito bem lá dentro,
Quando nós nos refugiamos em uma casa que dá segurança, nós não nos preocupamos ou tememos com o que há lá fora. Nós nos sentimos acolhidos, guardados, protegidos, abrigados. A chuva vem, tempestade, raios, relâmpagos, mas nós não nos incomodamos. Quem tem segurança no interior da casa, não se assusta e não se perturba com as tempestades fora da casa. Quem tem uma espiritualidade profunda em Deus, ele é capaz de enfrentar todo tipo de adversidade. As circunstâncias não são ameaças, não tira o seu sossego, a sua estabilidade, porque ele está muito bem diante de Deus. Ele está muito bem dentro da sua casa. Esta é a casa construída na rocha. Ela nos dá uma segurança. A casa construída na areia, infelizmente, esse tipo de vida não tem a segurança aconselhável. A última lição: casa na areia, a infeliz construção de uma vida. Isso porque esta edificação não tem a permanência desejável. Ninguém constrói uma casa para vê-la tombar na semana seguinte. Ninguém constrói uma história, uma vida, para desaguar em fracasso na semana seguinte, ou na primeira tempestade que essa pessoa terá de enfrentar. Diz o texto que a casa edificada sobre a rocha não caiu, mas aquele que ouve as palavras e não as pratica é o homem insensato que decidiu construir a sua casa sobre areia. Aí veio a chuva, os rios transbordaram, os ventos sopraram e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O desabamento é o que acontece com toda vida mal construída. E a pessoa vive quedada, de queda em queda, de tombo em tombo. É uma queda aqui, é uma derrota ali, é um fracasso acolá. É o que acontece com aquela espiritualidade mal solidificada, cujo fundamento não é Cristo. Elas não têm permanência, não duram, elas não resistem, especialmente nos momentos que são exigidas. A ruína, segundo o texto, é a destruição daquilo que levou tempo para ser edificado. Ainda que a casa construída na areia tenha a figura de alguém preguiçoso que não quis cavar na rocha, porque aparentemente a areia, e é mesmo, é muito mais fácil construir lá, mas de repente ele vê tudo aquilo que ele construiu e que levou o tempo cair por terra. É o fim e o desmanche de um sonho que foi construído. É um tipo terrível de interrupção. É a experiência comum para aquela espiritualidade inconstante, incerta, instável, volúvel. É a experiência de quem é sem permanência, não tem firmeza, é infrequente, descontinuado em sua espiritualidade. Eu sei que cada pessoa tem o seu motivo ou as suas razões, mas isto não justifica em momento algum, porque na verdade motivos e razões não passam de meras desculpas, mas a sua vida com Deus só depende de você. A sua vida com Deus é responsabilidade sua, de ninguém mais. Se você está mal espiritualmente, é porque você está conduzindo mal a sua vida espiritual. E mesmo que você esteja bem espiritualmente, não se envaideça. Continue buscando a Deus. O homem que constrói na areia, ele pensa que a sua casa é idêntica ao homem que construiu na rocha. Ele pensa que vai longe, mas não vai. Ele vive iludido e enganado pela falta de segurança da areia. Ele não prevê chuvas, ele não admite as cheias, mas elas vão chegar. Ele é um homem completamente desprevenido, desavisado. Ele é puro descuido, porque sua casa e sua vida têm a mesma aparência da casa e vida construída na rocha. Mas apesar da semelhança, se distinguem na hora das provas. São parecidos, são semelhantes, mas são diferentes. Ele não faz o que é devido, é imprudente,
porque ele constrói firmado no desprezo da construção ideal. Ele é o que não pratica a palavra de Deus. E isso é chocante, porque trata-se da própria vida. Em tese, nós temos que admitir que todos nós cuidamos muito bem de nós mesmos, que todos nós procuramos fazer o melhor para nós mesmos. Ele não é um bom investidor, ele não quis gastar com alicerce, ele só gastou com aquilo que se vê. Pôs um telhado bonito, pintou bem as suas paredes, janelas maravilhosas, portas atraentes, encantadoras, mas esqueceu de investir naquilo que não se vê, os alicerces, o seu fundamento, a sua vida em Cristo. Ele constrói valas rasas, prefere gastar menos ou investir pouco em sua relação com Deus. O que está sendo perdido e arruinado é a própria vida. A má construção de uma vida gera ruínas de toda ordem e natureza. Enquanto que aquele que é o bom construtor, ele se preocupa com a sua continuidade, com a sua permanência, com a sua estabilidade. Ele não está construindo uma casa para a semana que vem, ele constrói uma casa para sempre. Ele quer morar ali o tempo em todo. Já o insensato é precipitado, apressado em seus resultados. O que importa é o visível, a aparência, o alicerce nem tanto. Seus princípios e vontades são fracos e superficiais, semelhantes ao seu modo de construir. Ele acha que sabe, mas desconhece. Ele ouve, mas não entende. Ele quer, mas não se esforça. Buscam frutos, mas não se dedicam e não se esmeram. Enfim, eles não resistirão aos tempos ruins. Ainda que a palavra seja um tanto filosófica, eu quero dizer a você que é muito simples. A minha vida precisa ser construída em Cristo. É nele que eu encontro a sustentação que eu preciso, seja para os bons ou para os maus momentos. Não jogue os seus dias fora. Construa a sua vida aos pés do Senhor. Interessante lembrar que no Evangelho de Lucas, essa mesma passagem paralela, ele começa dizendo assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E ele mostra também aquele que vai até ele, ouve as palavras e não as pratica. A questão é, construa sua casa, sua espiritualidade em Jesus, que é a rocha. E a melhor maneira é tornando-se praticante e não apenas ouvinte da palavra. Há uma grande confusão nesse texto, positiva, porque a prática é a palavra. E quando eu pratico a palavra, eu me firmo nesta rocha, que também é a palavra, o próprio Senhor Jesus. É nele que eu devo construir a minha vida, porque casa na areia é uma construção muito infeliz. Que eu e você tenhamos a graça de construir a nossa vida e a nossa casa na rocha, que é o Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe e nos ajude. Amém.